Olá, minha querida audiência. Aqui quem fala é Andres Amadeus. Hoje estou aqui como host do Abaldingcast. Vamos falar sobre gestão comercial para escritório de advocacia, como estruturar isso, gestão, processos, tudo isso, mas de uma maneira ética. Aqui a gente não está falando de vender causa ou prospecção superativa ou de maneira antiética. Aqui a gente quer fazer e conversar sobre estruturação, né, comercial na prática. Como a gente consegue fazer de maneira ética, conquistar clientes e desenvolver o seu escritório de advocacia. Enfim, eu vou deixar aqui primeiro... posso dizer que são meninos, né? São mais novos que eu. Então, assim, vou deixar eles se apresentarem. O Felipe aí, começando com o Felipe. Eu sou Felipe Monteiro, eu saí do ramo da advocacia, né? Então, eu cheguei a atuar um tempo aí realizando prospecção, né? Eu vivi na prática como é prospectar o cliente e fazer o processo de implementar mesmo, de impetrar a ação mesmo. E aí eu acabei vendo que o processo de vender era uma coisa que mexia mais comigo, né? Logo depois eu conheci Gênesis e Gênesis a gente fez essa transição juntos. Então, eu larguei, de fato, o ramo do direito e parti 100% para o ramo comercial, justamente porque eu entendi que o processo de vendas ele era algo mais celery e a justiça tinha aquela morosidade. Então, por isso que eu fiz essa transição. Conhecendo ele, uma amiga nossa em comum nos apresentou, e aí acabou que deu match. Hoje a gente tem 3 negócios juntos. Todos esses negócios são com o mesmo modelo de pensamento, que é um setor comercial muito bem organizado, desde uma parte de captação até a parte de pós-venda. E é isso que a gente vai falar um pouco aqui, como é que eu fiz também iniciei, né? Porque eu comecei captando clientes e entregando o cliente para os advogados para ganhar aquela porcentagenzinha. Legal. Eu fiz esse movimento porque eu disse, cara, se eu ficar captando e ficar passando para outros advogados, eu vou conseguir uma margem, eu vou conseguir captar mais. E aí foi aí que eu observei que eu era mais vendedor do que advogado, né? Agora, meu parceiro aí de história profissional, de carreira profissional, vai falar. Se apresente, Gênesis. Eu sou Gênison, 28 anos, eu comecei nesse mercado cedo, a gente começou uma volta de uns 15, 16 anos, já atuava no mercado, no varejo, no ramo de alimentícios, supermercado. Já trabalhando, meu pai sempre também foi comerciante no ramo de imóveis planejados. E eu vi uma dificuldade do empresário local em entender esse mundo online. Foi quando minha esposa me apresentou o mercado do infoproduto, porque era a grande escala, eu lembro como hoje. Cheguei em casa, tinha um cheque de 100 mil no espelho. Eu falei assim, o que é isso? Ela, não, uma menina de 19 anos lançou um curso online e fez 100 mil reais. Aí eu disse, olha, tem um negócio aqui diferente, que eu estou trabalhando muito e não está rendendo tanto assim, não. E aí foi quando eu lancei um primeiro produto. Na época ela estava grávida, eu lancei um produto para parto humanizado. Na época era pouco conhecido. E aí fiz meus primeiros R$1.000 online e eu disse, caiu R$1.000 aqui de uma venda. E aí a gente foi caminhando e eu via que as estratégias desse mundo digital de educação eram muito bem orquestradas, mas no negócio físico, principalmente aqui em Aracaju, era muito deixada de lado, né? O pessoal falava muito de Instagram, mas não olhava a parte comercial. Tanto quando se fala em vendas, desde a nossa fundação, a gente trabalha com o modelo de estruturação CRM, de né? Quando a gente implementava CRM, ninguém sabia o que era. Hoje em dia, CRM é febre, mas desde 2019 que a gente implementa CRM. E naquela época, a gente implementava um chamado Active, que era só em inglês, em dólar, então tinha uma dificuldade também de implementar aqui. Era muito caro na época. E aí foi isso, a gente fez a transição focado em negócios locais. Crescemos, hoje, graças a Deus, aí estamos largando em frente aí na parte de gestão comercial e implementação de captação de leads. Legal. Vocês já tem quanto tempo na área e vocês estão juntos aí? Com essa empresa, a Comfort Growth, a gente está fazendo 5 anos. Sim. No mercado, tenho 10. Legal. Aqui em Sergipe ou vocês atuam no Brasil todo? A gente atua no Brasil todo. Mas a gente tem uma leva aí, eu acho que de 50% de clientes aqui de Sergipe. Porque o que acontece? A gente nota que a dificuldade do cliente é quanto a conseguir entender a dimensão do estado
e a dimensão da cidade que é Aracaju. Porque se você parar para analisar, Aracaju é do tamanho de um bairro Tem um grande bairro. de São Paulo, né? Então, é por isso que a gente é muito requisitado aqui em Sergipe, porque a empresa de fora, ela não consegue entender essa dimensão, ela não consegue entender onde trabalhar. Então, a gente tem uma leva aí, cerca de 50% dos clientes da gente hoje são daqui de Sergipe. Legal. Minha primeira pergunta, assim, básica, eu vou fazer para você, Felipe. Aproveitar que você já começou falando um pouco que andava aí nos tribunais e conversando com outros clientes, aí surgiu. O que você enxerga da grande diferença aí que os advogados têm ou que esquecem com relação a essa parte de comercial, estruturação de processos para essa área? Então, o marketing jurídico, ele é um marketing que ele não pode ser panfletário. A gente não pode trabalhar entregando panfleto, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que vai passar um ônibus com a publicidade em cima de um advogado. Então, ele é um marketing educacional. Só que, assim, o marketing educacional hoje, todo mundo está atuando, assim, desde de uma clínica, um Virou médico. commodity, né? Então, hoje eu acredito que o marketing ideal para um advogado é o marketing de relacionamento. Só que eu vejo que muitos advogados fazem isso de uma forma um pouco equivocada. Como é que é o marketing que eu vejo do ponto de vista assim, mais que entra mesmo na esfera do cliente? É você ir fazer como a gente faz. É você ir lá e participar de um encontro de empresários, se você é da advocacia empresarial. Se você é da advocacia médica, você começar a participar de encontros onde médicos e profissionais da saúde estão. Sair da bolha, né? Sair da bolha, porque eu vejo que profissionais da área da medicina só vão em eventos da área da medicina. Profissionais da área da advocacia só vão em eventos da área da advocacia. Então, eu, quando advogava, o primeiro movimento que eu fiz foi justamente esse, sair desse movimento. Eu vou para esse movimento de advogados quando? Para ver em que nível eu estou, para ver em que ponto de nivelamento eu estou. Mas, pô, se meu cliente era previdenciário, eu ia em locais onde eu pudesse encontrar esse tipo de público. Eu nunca atuei junto dos demais advogados. Então, o meu primeiro movimento de captação foi justamente esse movimento de prospecção embalde, né? Justamente onde o cliente está, eu começava a participar e prospectar essas pessoas. Legal. E aí você acredita que teve que desaprender muitas coisas da própria advocacia tão tradicional para conseguir atuar na parte de vendas, assim? Com certeza. Com e certeza. aí, o que é que você, disse assim, poxa, eu não vou fazer mais. Pô, aprendi aquilo, mas desse jeito eu não consigo andar aqui nessa área. Então, é porque, assim, o advogado, tecnicamente, ele passa a ser um pouco engessado pela OAB. A OAB engessa muito o advogado em alguns pontos, no sentido de, não que seja errado, porque também ia ficar um negócio extravagante demais e ia acabar prejudicando até a profissão. Mas o formato que é feito o marketing, ele tem que ser um formato muito passivo. Então, a gente que é do marketing mais tradicional, lógico que a gente atende também escritórios de advocacia, o nosso marketing é um pouco mais agressivo. Então, existe essa barreira entre um escritório de advocacia e uma empresa que a gente vai fazer uma ação comercial, uma clínica, por exemplo, onde a gente também não pode ser tão agressivo, porque espanta o cliente. Uma rede de tintas que a gente... Uma rede de tintas, por exemplo, onde a gente pode ser mais agressivo, onde a gente está ali numa cold call, numa prospecção ativa, em ligação fria. Então, a principal diferença que eu vejo é essa, que o advogado, o marketing dele é mais um marketing de relacionamento do que um marketing de cold call, de ligação, de estar atrás do cliente, como uma instituição financeira faz, como uma empresa de telefonia faz, e dentre outros segmentos, sabe? Então, a maior dificuldade que eu vejo para o advogado é essa, é saber encaixar isso aí. É porque na advocacia é um emaranhado assim, a gente fica com muito receio até de dar um passo mais adiante. Vou falar com o próprio advogado que vive essa dor basicamente quase todo dia. Então, a gente tem um receio de ultrapassar os limites éticos da OAB. E aí a gente acaba se engessando, né? Isso. Às vezes até fazendo uma arquitetura, alguma coisa bem diferente para conseguir meio que nos vender sem parecer que a gente está tentando captar cliente de forma agressiva. Porque a OAB vê dessa captação agressiva. O que ele tenta dizer, olha, você pode trazer o cliente de forma educacional, de forma de marketing de relacionamento. Então, isso tudo... Então,
quando a gente faz os nossos planejamentos, o plano de marketing, a gente faz tudo isso para conseguir entrar, que a pessoa vire um lead ou que vire um possível cliente ali dentro do nosso escritório. E aí, gente, se você queria falar e quer abordar algum ponto? Complementar, porque veja, quando a gente fala de vendas, nós achamos que a maneira ativa ela é a única e mais eficaz. Só que quando você fala que o cliente, ele começa, você precisa sair pela tangente, né? Fazer um marketing mais pela lateral ali para conseguir livrar essa ética, eu costumo dizer que a gente esquece que pessoas gostam de pessoas. Isso. Então, assim, quando o Felipe fala do marketing de relacionamento, quando a gente fala desse marketing ativo para o advogado, ele precisa ser quem sou eu. Se ele começa a ter uma identidade, ele começa a ter uma autenticidade. E essa autenticidade sai do campo da bolha do direito. Porque das principais bolhas de autovalidação é o direito. É o direito e a medicina. O que eu falo, eu preciso me autopoliciar, porque não é o que o meu paciente, então o meu cliente vai achar, mas sim o que o meu colega de trabalho, parece que ele vai estar ali com um código. Felipe falou aqui, na rodinha o cara falou merda ali. Então veja, não é sobre o cliente, porque o cliente ele é leigo. Ele precisa entender se quando ele apertar a sua mão fechar negócio, é firme, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, é quebra macho, vai cumprir com a palavra do que foi acordado. E quando a gente está falando de vendas, as pessoas esquecem. Porque da forma que nós mais vendemos, a gente costuma dizer que é um bate-bola lá. Se chega um empresário que é mais jovem, mais arrojado, ele não é tão conservador, bota a bola para Felipe, que é um perfil mais dele. Mas se é um empresário mais conservador, tem filhos, eu tenho filhos, traz para cá que a gente conecta mais. Porque nós vendemos mais porque se conectamos mais, não porque só ofertamos. Então, se o advogado ele entende que no momento que ele está de lazer, os conceitos que ele tem de vida, a gente chama de visão de mundo. Se ele começa a explanar a visão de mundo dele, ele começa a atrair o cliente de fato que ele precisa, busca e quer atender. Não aquele que chega pela necessidade de ter que colocar só o alimento ali em casa, né? Perfeito, Genilson. Eu vou fazer uma pausazinha aqui para agradecer nossos patrocinadores, né? iPhone barato, a Ju. Ele que tem o iPhone mais barato daqui de Sergipe. Quem não foi lá, dá uma passadinha para você ver, Genilson. Eu vou dar uma passada. Que tá querendo um iPhone novo, aquele laranja que tá saindo agora, só no iPhone barato ajuda. E a JetSail aí, que é a nossa parceira. Muito boa, por sinal, viu? A JetSail, um abraço lá, Daniel. Um abraço lá, Daniel e João. Muito ajuda, com certeza vai ajudar. Sim. Aí, tem parcerias aí com vocês. Sabe que como é bom. Né? E agora com toda essa tecnologia que está entrando no mercado. São pessoas também que estão sempre desenvolvendo o produto deles, né? Se atualizando. Uma empresa aqui de Sergipe também. São genuinamente excelentes, assim. sergipana, Excelentes. Como as nossas empresas são. Então, quem não tem, pede lá, vê lá a JetSail para fazer um teste, um trial. Com certeza eles entregam bastante. Então, voltando, vamos lá. Para fazer uma conexão, eu mesmo uso muito marketing de relacionamento, né? Na verdade, eu uso diversos lá dentro do escritório. Até aqui, né? Estamos aqui fazendo. Então, eu uso diversos lá, mas eu gosto muito do marketing de relacionamento, até porque eu gosto de me conectar com pessoas e quando você está fazendo marketing educacional, você não sabe quem está enxergando do outro lado, né? O marketing de relacionamento eu acredito que é um pouco mais genuíno, um pouco muito mais. Eu costumo dizer que para o direito, certo, o marketing educacional ele fica muito na zona de conforto. E também assim, eu vou falar um negócio. Uma vez você me perguntou se eu voltasse para o direito, se eu ganharia dinheiro. Você lembra que você me perguntou isso? Tem pouco tempo, acho. Tem pouco tempo, Eu vou dizer assim, acredito mesmo, nem acho, eu acredito, que muitos advogados pecam no follow-up. No acompanhamento ali, de você entrar com a ação e dar um tempo muito grande para estar em sempre acompanhamento com aquele cliente. Na experiência do cliente. Ontem eu estava atendendo um cliente, eu fui dar uma consultoria de um cliente, ele é do ramo assim da marmoraria. Aí eu conversando com ele, o cara grande, organizado, aí eu perguntei para ele com quantos clientes em média ele costuma atender. Ele falou, Felipe, meu foco principal são arquitetos. E eu tenho uma média aqui de 40 arquitetos que eu tenho um relacionamento. E os outros, assim, desses 40 arquitetos, eles geram 80% do meu faturamento e 20% são de clientes consumidores finais. Eu disse, bacana. Mas assim, qual é a ação que você faz para trazer mais arquitetos para perto de você?
Ele disse, não, eu vou só alimentando isso aqui. Por exemplo, se fosse uma empresa nossa, a gente fazia o quê? A gente estaria o tempo todo ali ligando para os arquitetos. Lógico que esse setor permite fazer isso, mas existem muitas alternativas, como fatores. você convidar o cliente para ir para dentro do seu escritório e bater um papo. Existe uma profissional específica para isso, que é a Aline hoje, que ela está Isso. trabalhando nessa área, que o papel dela é fazer o relacionamento por você e marcar as visitas, Sim. seja no seu escritório ou no escritório do cliente. Existem profissionais que realizam esse processo. E quando o Felipe fala do follow-up, eu falo de casa, né? Meu sogro mesmo, ele tem 5 advogados que assessoram ele, e ele tem uma sexta advogada que é só para acompanhar todas as movimentações do processo pela falta de follow-up dos próprios advogados. Isso. Eu acho que é uma carência muito grande. E Isso aí não é uma carência de muitos advogados, porque a gente costuma fazer o seguinte, olha, se for pro contencioso, você deu entrada aqui, espere, quando tiver alguma coisa a gente informa. Isso. E esquece Isso. do cliente lá. Então, E na hora a da gente dor, não faz isso. E na hora da dor do cliente, ele não vai lembrar que tem você e que tem ele. É Porque se porque tiver outra pessoa ali que esteja dando uma assistência de estar presente, não é nem de estar Isso. resolvendo o problema, estar presente, acaba levando ali uma oportunidade de negócio, às vezes muito melhor do que aquela que você próprio fechou no início desse primeiro contato com esse cliente. E o advogado tem que virar a chave que o processo de pós-venda dele é durante o correr do processo. Então, é o momento que ele tem ali para dialogar com aquela pessoa, para que aquela pessoa fale dele para outras pessoas. Então, assim, quando eu fiz essa migração de carreira, eu notei que era um ponto, assim, que se eu fosse voltar, eu trabalharia 1000% em cima disso. Eu costumo dizer lá no escritório que o cliente não quer mais do que atenção. Isso. Quer ser lembrado, quer que a pessoa informe sobre o processo, o que está correndo. Não aconteceu nada. Não, mas eu estou cobrando. Olha, seu processo está parado, mas eu estou olhando. Isso. Né? Ou até mesmo, o que está acontecendo na empresa? Marcar, ir fazer uma reunião. E é isso, algumas dores. Vamos lá, eu vou começar a falar algumas dores e vocês vão conseguir explicar. Quando você está começando no escritório, começando na advocacia, você só tem 5, 10 clientes, aí você consegue ligar pro Isso. cara até ficar insistindo. Rapaz, tá aí, não, me indica uma sua irmã aí, nem sua irmã, seu pai, Sim. seu vizinho. Aí você vai crescendo. E aí sim, aí o problema vai acontecendo, porque Sim. você vai tendo 100, 200, 300, 1000, 4000, 5.000, 7.000 e você fica louco. E aí o problema não é mais você ter cliente, é como organizar Carteira cresce, né? essa carteira. Como eu aproveito melhor essa carteira. Sim. E é aqui que entra vocês. Como é que eu consigo fazer essa gestão de carteira, essa estruturação? Quais são os pilares mínimos aí? Tipo, a primeira pessoa que eu tenho que contratar para colocar no meu É aí que a gente comercial. Acho que a primeira pessoa que se deve, nesse caso, é ter um CS. Porque a qualidade desse acompanhamento vai gerar indicações ao nível que um marketing digital, acredito que não gera. Eu não acredito em um escritório grande sem um CS. Assim, para dizer assim, esse escritório grande Agora é impacto. organizado. Você está falando uma frase de impacto. Viu? Sim, Pode anotar impacto, aí, pode anotar. Ricardo. Não, Impacto. porque assim, eu digo porque a gente trabalha com muitas empresas e a empresa que não tem um CS, que é uma pessoa que ela cuida justamente ali do relacionamento entre as entregas da empresa e a satisfação do cliente, ela vai ser o termômetro ali. Exato. Se o escritório não tem isso, ele não sabe como é que a demanda do processo está chegando no cliente. Então, é um erro muito grande. Esse CS ele vai pegar as minutas daquele contrato, vai ver o que é que você precisa entregar para esse cliente. Deixa eu só explicar para os ouvintes e telespectadores. CS é Customer Success, ok? Exato. Ou alguém, analista de experiência. O sucesso do cliente. Sucesso do cliente. Onde ele vai ter na mão ali toda a linha de produção que precisa ser entregue para esse cliente. E, inclusive, a gente chama até de comercial 2, porque começa a surgir algumas demandas que já a linha de frente do advogado não vai conseguir ali apresentar. E como ele está próximo do cliente, ele começa a ofertar novos serviços dentro do escritório. É mais uma pessoa para fazer relacionamento. Qual a diferença entre o CS e para o CX, o Customer Experience, o CX? Vamos lá. É como se a gente fosse separar entre uma clínica, seria uma concierge, que ela está aqui já
preparada, recebendo todo um chá, um café, a experiência do cliente como um todo. Então, é um marketing olfativo, visual, é quando ela vai pensar que a disposição dos móveis, da logomarca, a experiência do cliente em ser recepcionado dentro do seu produto. Quando a gente fala do CS, ele cuida da entrega. Então, isso vai não só do advogado, mas sim de todas... Vamos dizer que você tem uma cadeia de 15 pessoas durante um processo. A função dele é garantir que nenhuma das 15 pessoas se percam na entrega daquele cliente. Isso. A da experiência, não. Ela é como a concierge. Ela vai fazer com que seja premium, seja leve. Por exemplo, em uma clínica, é uma pessoa que vai ligar, tem clínicas que fazem esse processo, é uma pessoa que vai ligar e vai ver qual é a empresa que pode realizar os seus exames da forma mais rápida. Você não precisa Então, ir lá, mandar mensagem. É algo que já é mais premium. Ele puxa uma responsabilidade para ele e executa. O CS não. O CS é alguém que vai ficar ali marcando para que todos os processos da empresa sejam efetuados de forma correta. E complementando essa parte, eu acho que quando o advogado ele começa como um profissional autônomo. Então, todo o recurso financeiro ali, ele não tem com quem dividir. E até virar a chave de entender que quanto mais ele divide, faz outras pessoas crescerem financeiramente nesse processo, mais ele começa a ter o retorno a longo prazo, a cadência de erros por atendimento, ela diminui. Porque existe a dificuldade em todos os setores. Acho que não só advogado, o empresário, né? Ele começa a ganhar acima da média ali sozinho, ele chega a um faturamento X, aí ele precisa de gente, só que ele acredita que ele lutou muito para poder conseguir dividir aquele pouquinho com a outra pessoa. Quando ele muda isso, e ele entende que quando ele paga um profissional desse, que é um salário acima da média, e esse atendimento traz um retorno de atenção para o cliente, o nível de indicação dele aumenta. E não existe marketing melhor do que a indicação. E outra coisa, é uma pessoa que vai estar o tempo todo conversando com o cliente, e você sabe como é cliente. Tem um amigo meu que está com o mesmo problema. Então, ele vai captar esse amigo seu que está com o mesmo problema. Porque acaba que, em decorrência do volume, o advogado fica um pouco distante, porque ele está cuidando da demanda ali. Então, essa pessoa vai fazer esse papel para captar esse cliente que deu uma letra na reunião. Por exemplo, a gente lá na nossa empresa, o nosso CS, ele ganha um valor todas as vezes que ele consegue captar uma demanda ou um cliente dentro da reunião. Entendeu? Por quê? Para ele é interessante estar o máximo de tempo em contato com o cliente, porque ele consegue puxar produtos para ele, entendeu? Então, passa a ser interessante para ambos os lados. E outra coisa, quando a entrega da equipe é mal executada, quem é que vai receber, quem é que vai avaliar? O CS? Por quê? Porque ele está vendo a satisfação negativa do cliente. Então, é uma pessoa ali que ela interliga o processo de fechamento do contrato e o processo de entrega das demandas no decorrer do processo, por exemplo. Ótimo, beleza. Gente, é uma sopinha de letrinhas aqui da equipe comercial, mas a gente vai destrinchando tudo. Então, o CS, por exemplo, é que capta o NPS dos clientes. Isso. Vamos lá, explica aí o que é CS, o que é NPS, o que é SDR, o que é um farmer, o que é um closer. Você já falou, Felipe, que você não enxerga um escritório. Eu também, eu tenho essa mesma percepção, né? Normalmente, como é raro a gente encontrar profissionais que executem um CS com uma perfeição, até porque na nossa área, e até um preconceito, né? Porque a advocacia é muita confiança, tá? Sim. Então, pai para filho, né? Tem aquela questão. Não só pai para filho, mas, por exemplo, uma área de direito de família, entendeu? Então, vai ligar um customer success pro cara e dizer, e aí, tá sendo entregue? E o cara vai dizer, meu irmão, esse cara já sabe o que tá acontecendo com minha família. Então, tem tudo uma questão que, assim, tem uns pilares. Eu tô trazendo umas dificuldades, uns desafios do dia a dia. Mas a lógica é invertida. Essa pessoa, ele vai cobrar a equipe para entregar a demanda. Entendeu? Por exemplo, existem empresas como a nossa que eu consigo botar o CS para realizar o processo de atendimento. Mas numa empresa como um escritório, que precisa ser automaticamente um advogado,
você pode inverter a posição para que ele cobre a demanda. Ou seja, depois de cada reunião, ele vai lá e pergunta como foi e entende em que nível está aquele cliente. E principalmente o seguinte, aí começa os erros de precificação do serviço, porque está dentro do comercial. Se eu tenho um cliente que ele quer exclusividade, sigilo, e que só eu atendo a minha hora aí no mínimo uma vez em 5. Exatamente. Aí já é uma questão de erro de precificação comercial também. E existe também a questão da regionalização. Isso é um conceito de Aracaju, uma capital com característica de interior. Quando você vai para o mundo corporativo na Sim, advocacia, com certeza. ninguém está apertando a mão do diretor do escritório. Está apertando a mão daquele contratado que está ali. Por isso que eu te falei que pessoas gostam de pessoas. Porque é importante entender o conceito do fundador ali, do escritório. E essa cultura tem que estar enraizada para que o cliente se sinta seguro em qualquer situação. Desde os serviços gerais que vai abrir ali a porta para ele, a o diretor que vai responder ali na ausência daquele diretor. Tá, E a gente entende também que nem todas as áreas Se encaixa. se encaixam. claro, Se encaixam. é. Lógico A que vai gente ter vai- exceções. São vai modelos falar de sobre negócio. isso. Antes que a gente ultrapasse aqui, vamos passar para a letrinha. Vamos, quem Vamos é que lá. vai conceituar Joga de aí bola. para a galera? Vamos. Primeiro passo é o CS. Então, o CS ele vai gerenciar os processos de entrega para que o cliente se sinta bem atendido. O que é ser bem atendido? Vamos falar do nosso caso. Nós vendemos uma consultoria comercial que ela é dividida em 5 etapas. Então, nós não conseguimos acompanhar essa gestão de entrega na ponta. Então, o CS, ele vai... Primeira etapa, quem é responsável? Essas 3 pessoas. Ele vai pegar, vai conectar essas 3 pessoas ao cliente e vai gerir essa entrega. Quando esse processo termina, que passa para a segunda etapa, ele recebe por essa finalização de etapa e entrega o projeto da segunda equipe. Consequentemente, quando ele começa a entender que o projeto precisa de uma atenção maior, precisa de requisitos que ele não consiga tomar a decisão sozinha, aí sim ele vem e consulta a gente, ou então o gerente da casa, para entender qual o caminho seguir ali. Mas, no geral, ele Isso. vai estar sempre em contato com o cliente para que a etapa seja cumprida. Um exemplo é não perder prazo, se fosse falar na advocacia. Uhum. Não perder prazo, fazer uma gestão de projeto do que tem a fazer, fazendo, quem é que faz, quem não faz. Porque você está aqui no podcast agora. Será que você não tem que lançar uma peça para amanhã e aí você esqueceu de fazer, ou então teve muita tarefa, um cliente ligou de urgência, pagando mais caro para você atender e agora você vai ter que dormir de madrugada porque ficou a peça para fazer. Nesse caso, o CS pegaria essa demanda e deixaria para alguém. É um gerente de projetos. Legal. A NPS. NPS é o nível de satisfação do cliente. Então, dentro desse processo, ele vai colher esses dados e feedbacks para a melhoria do produto interno. Então, é uma resposta que o cliente dá para a sua empresa, focada em melhoria do seu produto. E aí depende do tipo do negócio. Tem que ser um NPS oculto, muitas vezes. Às vezes pode ser um NPS, um bate-papo também. Então, depende do formato também do negócio para você colher esse NPS. CX. CS, vamos trazer para uma linguagem mais simples, seria uma concierge ali, né? Se a gente for falar em questão de design de produto, é alguém que está ali preocupado. Quando a Apple pensa aqui, né? Eu preciso abrir o iPhone com uma mão só, porque a outra vai usar. Pronto, é a experiência do cliente. Como todo. Então, deixa ser a... Existe uma pessoa que cuida só disso também. Ela só vai estar pensado nisso aí. E agora, sim, vai depender do Não é nível tão de comum negócio. também. É muito pouco comum. É muito pouco comum. Acho que, assim, em uma empresa, em um escritório muito grande, E existe existe. também a questão do repertório de cada empresário. Isso. Tem empresário que a gente estava comentando agora há pouco, que exemplo, tem empresário que ele prefere economizar R$ 500 do que gastar R$ 500 e entender que a experiência do cliente vai ser melhor na empresa. Então, nosso perfil de gestão eu prefiro gastar R$ 500 a mais e o cliente sentir assim, poxa, eu posso deixar agora mais 10 mil porque a experiência foi diferente, do que pensar em uma economia ali pouca no momento. Legal. Então, assim, isso vai depender, e aí vai depender da região. CX é Também. o cara que vai cuidar daquelas experiências. O detalhe, olfativa, detalhe. legal. O detalhe do dia a Aqui, dia. quando a gente chega aqui, que Ricardo traz uma balinha, traz É. uma água, uma aguinha de coco, um uísque, né? É o CS, é o CS, é o CS. Ele é o CS. Aí no CS, Ele é DX, CS. CX, é conta tudo, né? Veja, mas é assim com o escritório, quando começa, em é qualquer assim, negócio. é tudo. E acho que nesse caso aí, o advogado ele tem que se olhar como empresário, não como advogado. É isso Porque ele mesmo. pegou o segundo cliente ali, ele entendeu que não mais Lá no advogado, escritório, lá no início, era uma pessoa fazia tudo. Depois eu vou destrinchando aqui com vocês. Agora para a próxima letrinha, SDR. SDR é o pré-vendedor, né? SDR, existe também o BDR e o SDR, né? Que Aproveite e o BDR ele é diferencie. responsável pela lista, né?
O BDR é alguém que vai, por exemplo, hoje eu quero prospectar clientes do ramo previdenciário. Então ele vai dar um jeito de conseguir pessoas, e aí, através dessas pessoas, ele vai fazendo a lista para que o SDR entre em contato e consiga marcar essa reunião com o advogado, por exemplo. O SDR o BDR é responsável pela lista, o SDR é responsável pela reunião marcada. Por exemplo, para a nossa empresa, explicando para a nossa empresa, todas as vezes que o SDR bate em uma meta, a meta dele vai até a parte da qualidade da reunião e do volume de reuniões que ele conseguiu gerar naquele mês. Porque, assim, o que é que vale no setor comercial? É volume e processo. Setor comercial é volume e processo. Se você tem muito volume e um processo organizado, você vende. Se você não tem volume e um processo organizado, você vai ter dificuldade de vender. Perfeito. E se você tem muito volume e um processo desorganizado, aí é como a gente diz, você vai acabar quebrando da pior forma possível, né? Quebrando com Faturando. demanda, quebrando faturando. Então, Esse BDR, vamos lá, só para... BDR hoje é muito utilizado. Muito utilizado. O BDR é o business, né? O Business Development, né? O que é que... Vamos aplicar isso na área da advocacia. Vamos tentar Vamos lá. fazer essa conexão. Abrimos um escritório de advocacia empresarial. Eu não posso fazer a venda ativa. O que é que a gente, como estrategista comercial, faria? A gente faria o que está em alta agora, a reforma tributária. A gente está com a reforma tributária, proteção patrimonial com as RODs, né, recuperação ali tributária também. O que é que nós faríamos hoje? Um BDR, ele criaria uma lista de clientes com capital social que consigam me pagar os melhores contratos. Isso. Então, eu não quero o carinha que vende ali, ele tem uma hamburgueria e está pensando na recuperação tributária. Eu quero o cara que fatura ali no mínimo 1 milhão por mês. Onde Então, vai estar essas pessoas? Ele vai pra... Esse cara vai para campo ou procura na internet? Depende. Como é? Depende. Vai muito depender do nicho. Ele soft skill do cara, né? Mas geralmente ele é um cara que ele fica só responsável por fazer essa lista. Função dele é o quê? O BDR, a função dele é entregar a lista para o SDR com a melhor qualidade possível. Entendeu? Legal. Então, o BDR, ele para na avaliação da qualidade da lista dele. O SDR para na marcação da reunião. Com o comparecimento do lead na mesa para Hoje em gerar dia, quando você está oportunidade de negócio. estruturando um setor comercial, muitas empresas unificam, Legal. não é? As empresas unificam e o SDR faz Que é uma etapa comum no início, né? Isso, no início é uma etapa comum. O SDR faz a lista e marca a reunião. Mas, por exemplo, em empresas que têm muitas listas, por exemplo, é um escritório que tem, sei lá, 50 anos de atuação e tem clientes que estão desativados. Então, esse BDR pode entrar, pegar essa lista, através dessa lista, vai filtrando ali as pessoas que ainda têm possibilidade de fechar algum tipo de produto e o SDR liga convidando para uma reunião com o advogado, algo desse tipo. Um exemplo prático que Felipe abordou, se eu fosse um SDR da sua empresa, eu chegaria e ligaria: ô Felipe, como é que tá? Tudo bem? Quanto tempo? O doutor Amadeus pediu para falar com você, que ele tá precisando marcar uma reunião com você, rever como é que você tá, tem um tempo que você esteve aqui no escritório. Então tem algumas pautas novas de oportunidade para sua empresa, surgiu uma janela tributária nova para sua empresa. E ele queria estar te apresentando como é que você pode estar ganhando aí o benefício fiscal, recuperando crédito, para poder de fato aplicar dentro do seu negócio. Porque ele já é cliente da casa. Uhum. E se fosse para captar de forma ativa, se a gente fala de processo educacional, botar um auditório, pegar essas listas de clientes que faturam acima de 1 milhão mensal ali, 10, 12 milhões por mês ou por ano, preparar todo um esquema educacional para que em 2, 3 horas você consiga mostrar a janela de oportunidade com a reforma tributária, para que ele se beneficie nos próximos 2, 3 anos de adequação. Será que o regime tributário é adequado? O cara fatura ali, tá no Simples Nacional, tá no lucro presumido, mas ele tem uma oportunidade de lucro real, mas o advogado teve a paciência ali de sentar para ele explicar. Um planejamento, né? A gente tem um cliente, cara, que eu vou até falar o nome, um escritório de contabilidade, que ele é super bem organizado, muito organizado, né? Assim, é muito requisitado, é o escritório MPK, não sei se você conhece. Uhum. Ele é até um cliente nosso. E assim, você vê claramente essas etapas de atendimento ao cliente muito bem organizadas, muito bem estruturadas, entendeu? E assim, você está vendo a inicialização de um processo bem feito do setor comercial. Respeitando as etapas, né? Respeitando as etapas. Então, assim, quando você tem todas as etapas bem respeitadas, tudo passa a fazer muito sentido. Tudo passa a fazer muito sentido. Lá a gente tem uma equipe comercial, né? E aí a gente
A equipe comercial basicamente é voltada para o aspecto online, para determinado nicho do escritório. E aí eu questiono a vocês. Há uma diferença relacionada a isso para entrar no funil? Explique o que é o funil aqui, porque tem muita gente Sim. nova. E qual é eu vou dar um alerta aqui, ou até um ponto de atenção. Gente, a advocacia mudou. Isso tudo que eles estão falando, essas profissões, são as novas profissões da advocacia. Sim. Então, a pessoa hoje pode se formar no direito e a pessoa não é obrigada a virar advogada, tirar a carteirinha do OAB. A pessoa pode ser um CS, um CX, São um as novas SDR, Um são as vendedor. novas profissões do direito. Um vendedor, mas não é um vendedor como vilipendiado, como as pessoas ficam falando que é errado. Não, aqui a gente está falando de forma ética, profissional, como estruturar. Então a pessoa entra dentro do escritório de advocacia e começa a gerar novos negócios para o escritório, gerar mais renda, Exatamente. gerar mais Ele E faturamento. se assim, torna um Andres, vendedor high-ticket, né? você setoriza direito da família, quem faz é direito da família, direito previdenciário, quem faz é direito previdenciário, direito do trabalho, quem faz é direito do trabalho. Você setoriza tudo. Porque o setor comercial, que é o motor, não é E setorizado. casa com o que o Felipe falou no início. Ele era bom em captar clientes. Por isso que eu entendi isso. Cara, eu não vou ser um advogado nota 10. Entendeu? Eu não vou ser um advogado nota 10. Por quê? Porque o processo que eu tô indo é para ser um bom vendedor. Sabe? Então, veja, o advogado, assim como o médico, a gente tem uma clínica também, o advogado, assim como o médico, ele passa a ser muito técnico. Porque ele passou muito tempo ali estudando, desenvolvendo, em relacionamento, então ele se torna uma pessoa muito técnica. Então, o ideal é que você tenha uma estrutura onde essa estrutura organize sua vida no comercial, entendeu? E outra coisa, e que também não fique, que jamais demonstre desespero por parte do escritório, que seja uma coisa correta e muito bem organizada, entendeu? Então, esse é o mercado que, assim, eu já digo pra você que não é nem mais novo, não é nem mais novo. A gente já está nessa área aí implementando isso já tem 5 anos. E assim, eu vou dizer para você, tudo que a gente está falando aqui, a gente faz nos nossos negócios. Porque a gente não vê outra saída para aceleração sem um setor comercial muito bem organizado. E nós falamos de negócios mais tradicionais, como Isso. peça de moto, a madeireira, a clínica e, assim, tudo funcionando em tempo recorde de faturamento por conta de um processo comercial bem feito. Você perguntou o que era a diferença do lead que chega do funil para esse lead mais tradicional prospecção ativa. Explica a questão do funil, Felipe, e eu explico a diferença. Então, o funil, você fala do quê? O que é o funil? Ah, pronto. Um funil ele é dividido entre 3 estruturas básicas, né? Vamos botar assim, né? Que é o topo do funil, que é quando você entra com aquela comunicação, assim, eu sempre gosto de falar o que é um violão. O que é um violão é o topo do funil. Essa aula aí decorada. Essa daqui é o que eu sempre digo. É porque Eu acho que facilita ele para o cliente. pesquisou tanto que é o violão. Vai, fala sobre o violão. O que é direito previdenciário? agora. Isso é o topo do funil. Aí você vai falar para uma pessoa que a sua profissão vai resolver o problema dela de forma genérica. Curioso, né? Entendeu? Ela não vai saber exatamente, mas o topo do funil é isso. Existem muitos negócios que trabalhar em topo do funil é interessante. Mas aí você precisa de um investimento grande em branding, você tem que estar com uma marca muito fortalecida, você tem que passar a entender que você está criando ali um senso de comunidade, entendeu? E então é outro formato de negócio. Um setor de SDR bem O estruturado. setor, aí você tem que estar em um nível alto, porque assim, a sua operação, o fundo do funil já é pouco contato para você e o meio do funil já não supre mais. Então você tem que ir para o topo do funil. Você tem que ir naquele processo de convencimento mesmo. Então nem todo negócio comporta isso. O meio do funil é como eu sempre digo lá, é como tocar um violão. Você meio que já sabe o que é um violão, mas está procurando entender mais, entendeu? É como se, por exemplo, o previdenciarista. Pô, eu sei o que é previdenciarista, mas eu quero saber se ele resolve essa questão de aposentadoria mesmo, por invalidez. Pronto, ele já sabe mais ou menos o que é. Sabe qual é o problema, né? Já sabe qual é o problema. E o fundo do funil é quando você está procurando lá no Google onde comprar um violão. Então, onde comprar um violão, ele tem um volume de busca muito menor do que as demais. Por quê? Porque ali você passou por mais filtros para aquela pessoa chegar naquele interesse final. Então, são pessoas muito mais segmentadas. Tá. Me tira uma dúvida. Todo mundo
todo lead ou todos os clientes já tem que passar obrigatoriamente por todas as etapas do funil, ou ela pode já entrar na boca, lá no final do funil? Então, por exemplo, essa questão do violão, ninguém precisa saber o que é um violão. Então, é um negócio que você não vai atacar topo de funil. Eu tô dando um exemplo. Mas, por exemplo, o direito, muitas vezes você tem que atacar topo de funil. Você tem que ensinar ali o beabá mesmo, porque as pessoas tendem a entender... Isso foi uma coisa que até pegava muita gente, que era o seguinte. O que é fácil pra gente, a gente muitas vezes achava que era fácil para as outras pessoas. É o que o Gênison falou no começo, porque no direito a gente fica assim, rapaz, eu não fui tão certinho, o cara vai mangar de mim, vão falar de mim. Falar. Isso eu tenho o tempo todo, que o pessoal chega para mim, Andres, fala aí, por exemplo, minha área de regulação de criptoativos. Certo. Aí, explica o que é criptoativo, eu falo, rapaz. É com o Felipe também. Felipe é o homem da criptomoeda. Eu sou do dinheiro vivo, ele é da criptomoeda. Aí, é importante essa conexão. Cada um na sua área. É isso mesmo. Sim, fala aí. Veja, essa pergunta é muito boa, se todo mundo deve passar no funil. A gente chama isso de tirador de pedido. O que é o tirador de pedido? O empresário, o vendedor, o advogado, que ele tá aqui, ó. Eu quero que o cliente chegue aqui, assine o contrato e pague. Pronto. Então, quando o Felipe falou que nesse fundo do funil tem menos pessoas, é justamente porque alguém já preparou. Se a gente for falar de neurociência, é o seguinte, ele decidiu comprar o violão. Por mais que eu fui lá e passei o cartão, eu disse, pô, vi você tocando, então me gerou um desejo. Eu conversei com ele que tocava, e disse, como é que faz? É fácil, não é? Vou comprar um violão para aprender. Veja, não foi a pesquisa lá que gerou eu estar no fundo do funil, mas foi esse movimento de busca natural, orgânica, pessoal, que fez me levar para aquela posição do fundo do funil. É por isso que quando o Felipe fala de uma escala maior, eu precisar ir para o topo, é que ninguém tem paciência de conduzir o cliente. E o conceito da nossa empresa é o seguinte: eu, como vendedor, preciso ajudar o meu cliente a tomar a melhor decisão. Logo, eu tenho uma maior taxa de fechamento quando eu tiro o cliente da primeira reunião que ele não entende nada, eu explico. Sim. Eu vou para uma segunda reunião, mostro a solução, ainda comparo com soluções que foram apresentadas. Isso. Para depois ele vir ao fechamento. Um exemplo, se a gente falar de tráfego... Quanto mais ele entende o processo... melhor. Mais interessante e até para fluidez das próximas etapas lá com o CS. Porque ele vai entender que não é pastel, né? Que tipo assim, ele vai lá, tirou e colocou e tá pronto. Então, quando a gente fala um exemplo de tráfego, a gente tem show de tráfego cobra R$300. O cliente, quando chega na nossa mesa, a primeira coisa que a gente fala é assim, veja, eu não sou mais barato, não vou ser mais barato, mas eu vou te explicar o passo a passo, vou dizer quanto vai durar esse passo a passo e você vai precisar mudar algumas atitudes suas durante esse processo. Mas a gente só consegue ter essa clareza porque a gente prossegue do topo do funil para o meio do funil para o fundo do funil. Inclusive, o cliente mais difícil de negociar é aquele que está no fundo do funil, porque ele acha que ele sabe tudo. Isso. Ele acha que o expert é ele e que... a gente tem um cara que a gente está até conseguindo quebrar isso. Ele acha que o expert é ele e que ele não precisa entrar no mercado novo porque o mercado tradicional deu certo pra ele a vida toda. É que nem entendeu? o cara pegar um problema dele, jogar no ChatGPT, botar o que é que o direito faz, ele vai chegar no seu histórico e assim, doutor! Pronto, isso. Oi. Aqui é isso. Eu quero que você faça assim. Já chega aqui, aqui o contrato. Você precisa de advogado, você já tem o contrato. É aquele cara que você assim, vou cobrar 100 mil. Aí ele fala assim, doutor, 100 mil? Isso aqui é tão fácil, já tem que por 10 você faria. É isso. Pronto, existe esse tipo de cliente. Agora, pra finalizar aqui, vamos fazer o closer e o farmer. Vamos lá. Vai lá, gente, jogo duro. O closer, ele é o responsável por fechamento. Então, o primeiro ponto, o objetivo dele, ele tá sem distrações durante as negociações para trazer a receita para a empresa. Então, se a gente for falar, é o novo vendedor, né? É o vendedor high ticket, hoje é chamado de closer. Justamente para tirar a percepção do mercado que vendedor é ruim. Então, o close nada mais é daquela pessoa que já entendeu todo o processo, teve o SDR que captou todas as informações de qualificação e ele está ali disponível para acelerar esse processo do topo para o fundo do funil. Isso pode acontecer em 1 hora de reunião, como pode acontecer em 4 horas de reuniões quebradas. É o cara que tem que saber todos os métodos de negociação para fechar. Ele não precisa saber tanto técnica da entrega. São scripts, né? São roteiros. Roteiros bem elaborados. O ideal é que cada negócio tenha um roteiro bem elaborado e que essa pessoa tente improvisar em cima do roteiro bem elaborado. E eu costumo dizer que lá a gente tem uma tendência a contratar muito advogado que deu PT na carreira para se tornar vendedor, porque ele consegue... Tem um vocabulário mais aberto.
se Então, a adaptar gente muito mais fácil a tem situações de profissionais lá que a pressão. gente contrata. Que legal, isso Então é eles bom conseguem saber. se desenrolar mais. Então quando um juiz vai ali e coloca ele na parede, ou então tenta tirar ele de cena, ele consegue reverter isso. E em venda de high ticket, o que mais tem é isso. Porque o cliente vai te colocar em alguns milhares de reais na sua mão e ele precisa confiar na sua poder de negociação, de sair da pressão ali e trazer uma solução para ele. Porque se você não apresentar uma solução rápida, ele vai entender que você não é capaz de gerenciar aquele dinheiro que ele está colocando dentro do seu negócio. Exatamente. Farmer agora. O farm é uma pessoa que vai estar buscando ali, por exemplo, no Instagram, uma resposta. A pessoa foi lá, curtiu o seu story, você vai lá e manda uma mensagem. Fala, João, tudo bem? Vi que você está interessado nesse tipo de conteúdo. Fica tentando cultivar. E trazer para perto. Fala, João, vi que você está interessado nesse tipo de conteúdo. Se você quiser marcar uma reuniãozinha de 30 minutos para a gente bater um papo, pronto, o farm é esse processo. E ele Só que o farmer também marca a reunião para uma pessoa mais qualificada, pode ser um pré-vendedor ou um vendedor, realizar o processo de fechamento, E seguir. principalmente trabalha com os clientes perdidos. Então, normalmente Isso. a comissão dele é dobrada. O valor, se eu pago 100 reais para um close, eu pagaria 200 para esse cara, porque ele trabalharia os casos perdidos. Seria o tempo de vida útil do ciclo de venda. Se no seu negócio, o seu ciclo de venda é de 90 dias, passado disso, o vendedor não deu os devidos follow-ups, Você joga para ele. o farm. Vou ali cultivar, né? A agricultura do negócio. Legal. Na advocacia, todos esses elementos aí, todos esses profissionais, como o Felipe sabe, são raros, tá? Eu até vou colocar aqui, Ricardo, vou falar nos comentários, coloque nos comentários, se vocês quiserem um curso só de comercial, nesse nível, entendendo todos os profissionais que podem estar capacitados para dentro do escritório de advocacia, tá? Para gerador de negócios. Desses aí, Gênison, me fala aí, quem é que recebe mais dessa galera aí? É o vendedor. O vendedor, o closer. E ele recebe mais ou menos quanto? É porque depende do tipo de empresa, de ticket. Depende do negócio. Depende, mas veja, eu costumo dizer que um vendedor para um advogado que ele já tem a capacidade de contratar já se torna um high ticket, né, Felipe? Sim. Então, assim, um vendedor médio nesse setor aí, ele consegue tranquilamente ganhar entre 5 a 10 mil reais em escritórios pequenos. Veja. E tem gente abandonando o direito e indo para outras áreas dizendo que não tem oportunidade de mercado. Eu mesmo contrataria. Porque o cara me gerar 100 mil e eu tô gastando 5 mil. Nós temos 5 lá. Temos 5 vendedores e tipo assim, 5 vendedores, quando a gente fala de estratégia de negócio, modelo de negócio também, né, Felipe? Porque o advogado ainda não tem um projeto de recorrência. Então, o vendedor ali, ele tá também para trazer inteligência comercial do negócio. Então, e eu digo mais, ele não, eu poderia ser hoje tranquilamente, e Felipe, mesmo sem estar na advocacia, ser um vendedor de qualquer escritório. Porque eu preciso entender da necessidade do meu cliente. Parte técnica, eu peço 5 minutos assim, ó. Você me dá licença 5 minutos que eu vou chamar minha equipe jurídica aqui, técnica, que vai esclarecer melhor essa dúvida, que é já um pontual aqui. Normalmente eu não esclareço para todo tipo de cliente. Mas como nós já estamos assinando um contrato hoje, eu vou antecipar para você que essa consulta. É como se fosse uma cortesia por estar fechando negócio. Sim. Então é uma dúvida que provavelmente eu não conseguiria tirar em call ali com o cliente, em reunião, mas eu fecharia justamente porque tem que ter esse jogo de cintura. Então vai variar de 5 a 10 mil reais tranquilo, a gente fala da Aracaju, né? Com contratos pequenos. E vamos supor, qual é o mais raro de vocês encontrarem hoje no mercado aí? É o vendedor. É o closer. É o vendedor. Porque assim, geralmente o processo é de um SDR se tornar vendedor, né? Geralmente o processo é o SDR aprende tudo ao ponto que ele já se sente confiante em realizar o processo de venda. Entendeu? Esse é o mais raro de se encontrar É porque é uma formação, né? A pessoa geralmente entra ou fazendo lista ou como SDR e ela vai se capacitando ao ponto de fechar um processo de venda. Por exemplo, no nosso produto, por exemplo, que é um ticket um pouco mais alto. Um vendedor, às vezes não tem, ele se baseia pelo bolso dele, quando ele não tem uma experiência. Perfeito. Então, existe esse processo. E a remuneração, normalmente, desse pessoal, vamos lá. Primeiro, eu até vou perguntar aos outros, né? Aí tem um closer, que é o mais raro, depois e é normal ser raro. Inclusive, na advocacia, eu acho que é muito mais difícil arrumar um closer, porque é o cara que fecha contrato. Eu lembro que eu contratei uma vez uma advogada, altamente técnica, muito boa, por sinal. E aí consegui contratar e coloquei ela para dentro do escritório de advocacia. E eu sócio, assoberbado, 1001 coisas, tal, na gestão do escritório. Aí eu disse, olha,
tá na hora também de vocês tentarem fechar alguns contratos, né? Não é possível Sim. que só eu tenha que fechar contrato aqui no escritório. Vocês têm 10, 15 anos de carreira, não é possível. Aí depois ela falou: Olha, se fosse pra eu fechar contrato, eu não tava no seu escritório, eu tava no meu. Porque Aí você vê. fechar é o É. mais complicado, É. entendeu? Só Mas, que mas aí é pra você ver a barreira que existe. existe uma barreira também do empresário já criar a cultura desde o primeiro dia de setor comercial. Porque eu costumo dizer isso hoje no meu time. Adulto gosta de Pix. Então, assim, o empresário que passa a bater... Aqui em Aracaju tem muito disso, né? O cara só por ter uma relevância e ser cordial com o seu funcionário, ele acha que é o suficiente. E eu costumo dizer que, por exemplo, um salário hoje ele não acompanha a necessidade do seu funcionário. Então, quando você falou quanto é que recebe, veja, depende. Se você for procurar no mercado pessoas ruins, você vai pegar salário. Nossa média salarial aí tá quase em 2 salários iniciais para um júnior que não sabe. Você fala que que contratar close na parte da advocacia é difícil. Eu costumo Aham. dizer que se todo advogado que confronta o juiz no tribunal, ele pode fazer fila no escritório que ele é contratado. Porque ele vai conseguir entender que vai sentar clientes na mesa que vai arrotar, porque tem bilhões de reais, que a gente tem cliente aí que tem carteiras de bi, e ele vai entender o seguinte, é de igual para igual, diferente de com todo respeito, um vendedor que trabalha no centro, ele vai se sentir inferior a esse cliente, não vai conseguir ali colocar a minha proposta na mesa de igual para igual. Então, É isso um tem muita processo. valia, né? E é um processo. A gente entende que é um processo de formação mesmo. E dentro dessa jornada, tem pessoas também que não querem ser closer. A gente entende. Tem pessoas assim, eu sou boa em ser um SDR, vou ganhar ali meus 3, 4 mil reais, mas eu não quero ir porque assim, Até que tem que ter para são, sustentar a são, cadeia, são né? empregos que você constrói o seu salário, né? Dessa São galera empregos que aí. você constrói o seu salário, né? Aham. Por exemplo, você ganha ali uma base e tudo é em cima do quanto você consegue entregar. Dessa Então, galera aí, vocês, na estruturação, novamente, que vocês sugerem que seja um fixo mais comissão, quem deve receber comissão, ou qual o modelo que vocês mais entendem aí olha, pertinente? Porque eu hoje sei que depende de empresa para é, empresa, eu mas Nesse vamos caso aí, eu supor acho que nem assim. depende de empresa mais. Isso eu acho que depende é de... padrão. Então diga aí para os nossos Assim, ouvintes. Para a todos os gente, setores, eu acredito, eu como empresariais. advogado, eu tentei por muito tempo contratar via CLT, vendedores, mas não, o vendedor que é vendedor, o CLT é um bloqueio. É um teto para ele, né? É uma make wall, é uma parede. Ricardo, É uma parede. CLT, um bloqueio. Que tava falando foi um ministro, o ministro Dino falou numa entrevista, ele falou, rapaz, tem vezes que a gente chega num local e o cara assim, você é CLT, é depreciação. Aí ele disse, isso não pode mais acontecer, que aí, enfim, é engraçado. Eu não sei se foi o ministro Dino ou foi o ministro Gilmar que falou exatamente isso. Que hoje em dia falar que é CLT, o cara tá depreciando o cara, entendeu? Isso. Mas assim, a gente sente isso. A Mas gente é sente isso. muito por causa dessa questão cultural. Parece que o CLT Sim. senta no contrato e diz, eu vou esperar rodar um mês. Mas, Mas é porque para o vendedor em si, ele vai ter vai ter que pagar tudo em cima daquilo que ele conseguiu bater de metas e o empresário vai ficar mais caro também. Então acabou que já é consenso um pouco para o setor comercial que está sendo PJ. Via Assim, PJ. e acho que via é mais PJ. um requisito Cara, a deles gente tentou do que só muito. nosso, É entendeu? requisito do Deles. setor. A gente Porque tentou muito. E aí pega na comissão. E qual a margem que eles pedem, mais ou menos? Veja, complementando o que o Felipe falou, todo vendedor é empresário. Eu não conheço um empresário que não precisa ser vendedor. E a gente esquece disso. Sim. Então, assim, para o cara ganhar dinheiro, ele entender que sua empresa tem que gerar a oportunidade de ganhar mais dinheiro. Então, aí a faixa de comissão vai variar se é produto ou serviço. Quando a gente fala de produto, eu tenho uma margem muito menor em uma caneca do que eu vender serviço que eu estou vendendo hora. Né? Onde eu preciso Sim. comprar hora mais barata e vender ela mais cara. A gente não vende hora, a gente vende valor. Isso. Também. Aí. Bom. Mas aí vai variar. Bom, o nosso setor, ele varia de 5% a 10% em cima do contrato. E aí você vai precisar fazer alguma... A gente chama isso do... Receber concomitante ao resultado de receita. Mas a gente paga também em cima da reunião que ele agendou. Esse aí é para SDR. Pro SDR. Pro SDR. Pro vendedor é de 5% a 10% do valor do contrato. Tá. Mais um fixo.
e um Mais o fixo, fixo. acima um pouco do salário mínimo. E o closer, no caso, recebe 5% do que recebeu. Mas se ele, Depende Tipo de do tipo de serviço. serviço que ele mas se ele vendeu. recebeu na qualidade ruim, o que acontece? Aí ele cobra o SDR. E É o por isso que eu digo, é sempre. E outra coisa, o SDR também ganha quando o vendedor, o closer fecha. Então eu tenho o SDR cobrando o vendedor e o vendedor cobrando o E SDR. se o vendedor ele acusa que o líder é desqualificado, ele não se encaixa no parâmetro, o SDR Não perde aquela ganha, comissão. não ganha comissão por agendamento. Porque senão ele É uma poderia cadeia. ele podia agendar Veja, para várias senhores, pessoas. gestão é isso, gestão é É ciência, uma gestão cadeia. é organização, gestão é isso. É. Se você não entende imagem, receita, despesa, comissão, gestão de pessoas, você se acaba. Na advocacia também, para chegar no novo nível, tem que entender isso. E é uma nova realidade dos escritórios de advocacia do mundo e do Brasil. O Brasil ainda está um pouquinho atrás, mas isso aí já é normal em São Paulo, aqui em Sergipe é que a gente ainda está engateando. Recife, escritórios empresariais é que fazem muito isso, sabe? Sim. Então, assim, e fazem com a maestria até bem, bem melhor que alguns outros ramos do direito. Mas outros ramos do direito acabam se adaptando para entregar isso. Por exemplo, lá a gente percebeu que SDR é melhor para determinado nicho do que para outro. Sim. Então, depende de que tudo exige foco, exige cultura, como você mesmo falou, liderança das pessoas que estão na frente de encampar o projeto, porque é um projeto novo. Sim. Colocar um comercial não é fácil dentro do escritório, é por isso que os meninos estão aqui. Eles sabem o que É o estão setor mais fazendo. rotativo, eu acho que tem no... É o setor com maior rotatividade. rotatividade. Assim, e dificuldade de contratação, né? Dificuldade de Então, contratação. Então, assim, a gente como empresário, a gente tem que dar um treinamento, né? Porque quando a gente perde esse profissional, a cultura do setor comercial já está desenvolvida dentro do negócio e acaba que se replica. É um acelerador normal, entendeu? Então, assim, eu vejo que o setor, que hoje em dia, uma empresa que não está minimamente organizada, eu tô falando para 2026. Uma empresa que não está minimamente organizada com o setor comercial, e eu acho que, dependendo do negócio, você tirar bares e restaurantes aí, etc., ela vai passar uma dificuldade nessa Copa do Mundo, porque o foco muda, a gente sabe como é. E nesse período de eleição com o país polarizado também, vão ser 3 meses muito encurtados. Vai ser um ano com 3 meses e vai ser um ano muito encurtado. Vai ser complicado, eu imagino. Aí, para quem tem como comercial, ele coloca aí um OKR, uns KPIs aí, a gente teve pode KPIs aqui, né? Então, ele começa a pegar esses 3 meses e ir dentro dos dias úteis. Um exemplo, eu fiz uma ação comercial em um dia que foi o seguinte: nossa meta de agendamento por dia para cada SDR é 4 agendamentos qualificados. Sim. Vou contar uma história engraçada. E o líder comercial, nesse caso lá, eu faço esse papel de educar o time. Eu tenho rotina de segunda, quarta, sexta, 8 horas da manhã, eu entro em treinamento com eles, para manter esse ritmo. E na terça-feira, eu cheguei e falei o seguinte: é a corridinha semanal. Eu disse, ó, pessoal, o primeiro que bater 10 agendamentos hoje, leva R$100 no Pix na hora. Bateu os 10 é Pix. Lembra que a Dudu gosta de Pix? Uhum. Então, gestão de pessoas. E aí, eu mandei para Felipe no final do dia, que ele é o financeiro, eu falei, Felipe, ó, tem que pagar R$100 aqui a fulano. Aí ele falou bem assim, e qual foi o método? Eu disse, era 10. Aí ele falou assim, pô, é muito alta, pô. Eu disse, o cara bateu 12. E no outro dia, quando eu fui dar o dinheiro, eu dei o dinheiro em papel, né? Aí eu disse, ó, vou te dar o dinheiro em papel. Ele falou, cadê? Faça outra aí hoje. Então, assim, gestão de pessoas e de cultura, porque se o ano vai ser difícil, o que é que eu fiz na gestão comercial? Eu preciso, vezes 3, isso, né? 3 meses, eu preciso antecipar isso em um momento que eu não tô distraído, porque agora é carnaval. Ali a gente tava comentando sobre isso, né? Daqui a pouco é carnaval. Se eu não trago a decisão de compra do meu cliente antes dele pensar no carnaval, Isso. eu perdi fevereiro. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender quando tem um negócio é o tempo de compra do cliente. É muito importante. Porque, por exemplo, se o tempo de compra for de 30 dias, eu preciso dar uma atenção full naquele cliente por 30 dias. Depois eu posso, sei lá, no 33º dia eu posso rotacionar ele até para um setor de recuperação, para um farmer, por exemplo. Mas assim, o tempo de fechamento é uma coisa muito importante. Vou trazer polêmica, porque eu gosto de polêmica. Fique à vontade. Como eu sou host aqui, raramente eu sou host, então... Tá aproveitando hoje, vou né? aproveitar, porque depois eu não vou ser mais host, e aí eu vou fazer logo uma polêmica. IA para o setor comercial. Quero saber a posição É uma de polêmica, vocês. Entendeu?
Cara, eu vou ser sincero pra você. Eu tentei contratar IA, eu tentei desenvolver IA, eu tentei fazer, assim, Alguns milhares de reais. tentei colocar IA em tudo relacionado ao atendimento. Não funcionou. O que Então, ela funcionou bem foi a título de gestão o que interna. você está dizendo é que estão mentindo quando chega. Você tem 10.000 SDRs. Você tem 10 SDRs. Sobe na cadeira, Sobe puxa na a cadeira, na mesa e mesa, fala na bem mesa. assim, eu demiti todo mundo, né? Eu demiti todo mundo. Você está dizendo que o cara tá mentindo. Não funciona, cara. Então você está dizendo que o Não cara tá mentindo. funciona. Assim, testamos em empresa do ramo de construção, Imobiliário, construção, imobiliária, medicina. testamos em e-commerce, testamos em tudo e quando a gente ia fazer a pesquisa de satisfação do cliente, Ó, o ele tá dizendo que tá cliente... mentindo. Pode encaminhar esse vídeo para quem disse que consegue fazer uma equipe comercial todinha rodar por IA. Agora não, sim, como o Felipe falou, se você vai para um topo de funil para vender qualquer produto e jogar qualquer coisa que você não está preocupado com o seu atendimento, qualquer coisa é qualquer coisa, né? Já se você diz tem logo, um né? volume estratosférico e você tem um processo ruim, é melhor você ter a IA do que você não ter nada. Isso aí é um ponto, né? Agora sim, o que a IA Agora, você é um acrescenta, Corá, seu comercial não é IA. A gente É. tentou, cara, a gente tentou, assim. A gente comprou um monte de curso, de consultoria, N8N, implementação, de automação, de tudo, e não rodou. Não rodou. o que a gente entende hoje, que a IA ela vem para ajudar no processo do vendedor interno, mas não na ponta. E ainda volta para o ponto do funil, que você perguntou o que é o funil, a diferença do lead, do funil para o lead do inbound, do dia a dia. A gente está num mercado aqui do Nordeste, onde os principais donos de negócio, eles têm acesso à internet, mas eles não estão na internet ativamente. Então, assim, nossos negócios melhores, nossas melhores vendas e negócios são fechados com gente que, com todo respeito, tá nem aí pro Instagram. São gente que construíram fortunas e ele quer saber o seguinte: lembra de apertar na mão firme e dizer bem assim, eu resolvo seu problema? Que é o marketing de relacionamento. Então, quando você coloca a IA no seu processo, ela perde esse tato com esse Você perfil fica de longe, cliente. você fica muito longe do Agora, pô, cliente. preencher CRM é uma dificuldade com qualquer vendedor. Então, vamos colocar a IA para ela escutar a reunião, fazer um resumo, entender qual é a etapa do funil que ela tá ali e ajudar o vendedor nesse processo. Criar um mapa Massa, mental, criar um mapa preencher mental. um CRM, organizar as tarefas da reunião, fazer a gestão do cliente de risco, pegar o volume das pesquisas e analisar qual cliente teve um desempenho mais baixo e por quê. Perfeito. Então você já entra numa reunião preparado, ela tem esse poder. Fazer um Agora, assim, comparativo de. eu colocar IA dentro do coração do meu negócio, que é o setor comercial, para realizar um filtro de pré-atendimento, a gente tentou, porque assim, ia É ser mais atalho. econômico pra gente. É todo mundo buscando Ia ser mais atalho. econômico pra gente. Quando o empresário pensa, vou colocar uma IA no meu atendimento, a gente pensa, cara, o cara tá procurando atalho. Normalmente, pela experiência, a gente deixa ele seguir esse atalho e depois ele volta. É. Assim, o que mais tem Perfeito. é cliente reincidente. Aproveitando, então, já vamos entrar nos finalmente aqui para finalizar nosso episódio que está sendo enriquecedor. Só de vocês mostrarem as diversas profissões que existem, que não é explorada hoje, nem em faculdade, nem as pessoas são educadas. Talvez às vezes por ego mesmo, eu digo assim, porque o advogado tem um ego muito elevado. Aí diz-me assim, pô, não, tô aqui tem muita gente que entra, se forma e diz assim, vai querer ser advogado? Não, mas vou fazer OAB. Porque a carteirinha eu tenho que ter para mostrar para Mas minha isso é uma família. característica boa para ele se tornar, sabe o quê? Um bom vendedor. Um bom vendedor. O ego lá em cima, o cara, se ele souber utilizar isso, ele se torna um bom vendedor. E outra coisa, ele olha pro colega do lado vendendo, ele... Ah, é competitiva. Ah, eu tenho que vender melhor. É, Então, assim, muita gente aí pega, mas assim, não entra nessa questão de querer se especializar ou querer nichar mesmo a sua profissão, como você fez, Felipe, justamente porque acha que tem que ser advogado. sim. Tem que ter uma técnica impecável, tem que ter um escritório de advocacia gigante, tem que se preocupar em contratar, em societário, em tudo, entendeu? Mas, na verdade, a pessoa consegue ganhar seu dinheiro basicamente fazendo vendas ou qualificando as vendas, como vocês falaram. Então, Um follow-up bem fazendo um feito. follow-up bem feito. E só para entrar, para finalizar, vamos falar um pouquinho só de CRM, tá? O que é que faz um CRM ser diferente do outro? Quais são os diferenciais de um CRM para poder contratar um CRM? É obrigatório ter um CRM?
dentro de um escritório, dentro do comercial, e o que é que, tipo, o que é que deve ter bem mapeado dentro de um CRM. Vamos finalizar o nosso episódio com isso. Então, a diferença de um CRM para o outro é justamente a capacidade de integrar com outras plataformas, não é isso? E a capacidade de segmentação para um pré-vendedor e para um vendedor. Então, o que define um CRM bom de um CRM bom, ruim é isso. Hoje tem CRMs assim que são integrados, que também facilitam esse processo, mas a gente acredita muito na capacidade de integração entre todos os setores da empresa, e é aí que, como você pontua, a IA faz parte. A IA ele faz esse elo entre uma estrutura e outra. Então, não existe setor comercial sem CRM. Ele Não vai existe, acontecer dentro de não uma existe, não tem planilha como. ou dentro de um sistema. E assim, a gente precisa separar o que é plataforma de comunicação, de chat, do que é um CRM. Então, assim, a gente tem funcionalidade de CRM dentro de algumas plataformas de chat. Isso é bom, facilita. Mas quando a gente fala de escala, para um time que faz venda consultiva, que é normalmente a área da advocacia, ele precisa de um CRM focado em venda, É diferente. em processo comercial. Porque ele não, a atenção dele de retorno está muito mais no processo comercial do que qual canal de atendimento eu vou estar com o meu cliente. Então, ferramenta de venda é ferramenta de venda. Ferramenta de comunicação é ferramenta de comunicação. Então, quando a gente tem essa clareza, a gente começa a entender que o CRM que me dá fruto é aquele CRM que consegue entregar aquilo que o vendedor precisa. Para depois entender como é que eu balizo isso e consigo colocar ali um canal de comunicação que facilite o dia a dia. Lá dá um episódio que aconteceu lá no escritório, e até conectando todos esses temas que a gente veio falando, a SDR marcou uma reunião, e aí o closer estava de férias, eu disse, vou botar no peito e vou bater que eu vou fechar, não se preocupe não, pode botar aí para mim que eu fecho, porque eu não vou perder contrato. É assim, contrato tem que fechar, e só se assim, só se tem que botar no peito e aí eu disse, pode marcar. A E gente aí faz marcou direto no isso, primeiro agenda horário, cheia. 8 da manhã. Aí eu cheguei no escritório, o cliente já estava lá. Eu disse, rapaz, nem peguei para analisar nada desse cara. Que experiência que eu vou dar para esse cara? Se eu não vou perguntar tudo de novo que a CDR já qualificou esse cara. Aí eu entrei no CRM, Deu uma lá, lida. só tinha áudio. Eu disse, me lasquei, vou ficar meia hora aqui. Aí tinha lá um botãozinho, faça o resumo por inteligência artificial. Pá. Cliquei lá, veio o resumo tudinho, em 2 parágrafos, resumi. Parecia que eu tinha escutado todos os áudios dele. Fechou Isso o é contrato. excelente, excelente. Então foi a Então, conexão. para isso, É excelente. excelente. Você usou a IA da forma que deve usar, que é o melhor uso que existe da IA, é E esse acho aí. que ela tem que estar presente em todos os setores Isso. dessa forma. Para uma gestão de uma empresa que tem estoque, para uma gestão de estoque, para ela alertar você que tem muito tempo que você não fala com o cliente, aí faz sentido. Então um CRM já tinha integrado IA. E eu acho que um dos maiores, assim, as tendências de 2026 é essa integração, Sim. entendeu? Uma dificuldade que a gente tem na advocacia, por exemplo, esse CRM eu não consigo conectar com o minha gestão de processo, meu RP, entendeu? Eu não consigo conectar e não tem, assim, são poucos no Brasil os que tem, são muito elevados. Então fica tudo espalhado, tipo um CRM um lado, RP do outro, WhatsApp no outro. Então, assim, Sem entender a importância do CS. e o CS. É isso. eu- Agora você entendeu? Você isso mesmo. entendeu? O pobre Agora, coitado que agora você entendeu eu acho o que é que ele existe até faz? uma utopia, eu já tive essa utopia de achar que a gente conseguiria centralizar tudo em um lugar só. Se Não tudo dá, informado, não não tem dá. como. E a função do CS é fazer essa integração entre as ferramentas. A Não gente dá. tem um CRM muito bom, muito bem preenchido, mas a gente não larga a mão da planilha, porque quando dá um pau no CRM, a gente tem lá a planilha alimentada. Né? A gente agora está implementando... Agora você entendeu a função do CRM. mas Você vê como é que faz falta. faz falta. Faz Quando um falta. vendedor não preenche o CRM, que a gente fala bem assim, João, peraí, não tá no CRM não, mas eu tenho na minha planilha aqui. Ele abre lá e tá preenchida. Ele chega junto. Então ele te dá esse suporte, entendeu? Legal. Por isso que assim, a empresa que tem isso, cara, tá 200% à frente. Vou fazer um episódio. Vou colocar, já até tive uma ideia, vou colocar assim. Eles, o comercial versus a controladoria. Vamos ver o que é que vai falar e o que é que vai acontecer. Aí vai dizer, rapaz, quem é melhor, a controladoria ou... Traga o seu segurança.
Vou trazer. Gente, vamos finalizando aqui, né? Já estamos nos finalmente, agora é só as palavras finais. Aprendi muito. Se vocês querem treinamento comercial, pode botar nos comentários. Nesse nível de entrega, a gente da Baldi Academy, a gente já tem esse curso, né, de gestão, mas a gente trabalha a parte comercial de modo mais abrangente, não tão verticalizado como vocês trouxeram hoje Sim. no episódio. Então, mas se vocês quiserem, só botar nos comentários aí. Se vocês gostaram, coloque no comentário, dê um like aí. Eu aprendi que tem que dar like, like não paga. Se inscreva entendeu? também. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Manda o que superchat. demorei quase 50 minutos para dizer se inscreva no canal, mas se inscreva no canal e coloque aí seus comentários. Agora, finalmente, Felipe, Jenson, as palavras finais, por favor. Então, agradecer aí. É sempre bom estar falando daquilo que a gente gosta, né? E hoje a gente entende que um setor comercial organizado é o que tira, de fato, a empresa de sempre estar correndo risco. É o que dá à empresa uma previsibilidade daquele crescimento da alavancagem. Então, só agradecer a vocês aí. Pro pessoal aí que tá assistindo, qualquer coisa, quiser bater um papo, pode procurar a gente, né, gente? A gente tá sempre à disposição lá, a empresa tá de portas abertas. Diga as redes sociais de vocês aí. Forgrowth BR. E qualquer coisa pode tá entrando em contato com a gente, que a gente convida vocês lá para tomar um cafezinho com a gente lá na empresa. Jenson. Eu acho que pensar que setor comercial, ser vendedor, não é uma coisa ruim, né? É aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso, que faz a locomotiva andar. E principalmente você que é advogado, né? Deixa um pouquinho o ego de lado, venha conversar um pouco com a gente e entenda que vender é uma necessidade de todo negócio e é isso que vai, de fato, mudar o seu escritório. Não adianta você ter um processo de qualidade no atendimento, mas você não tá ali feliz porque seu caixa tá pouco. Então, assim, de fato, entender que o setor comercial é importante. E eu acho que até antes da controladoria é o primeiro passo a ser investido. A briga agora. E é isso, pessoal. 2026 é um ano de dificuldades, aí, de desafios. Então, quanto mais rápido você pensar em processo comercial, mais rápido você vai se adaptar. E você vai ver que para largar um setor desse assim de novo, não ter mais é muito difícil. É apaixonante, né? Quando você deixa de ter, assim, um comercial, é difícil. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo. E, como eu disse, se inscreva no canal, dê o like aí. E muito obrigado e até o próximo episódio.